Boa noite, pessoal. Muito prazer, eu sou a Bea, trabalho aqui no Nu como engenheira de software. Estou aqui no Nu tem 3 anos e com certeza eu vou aprender muito com vocês aqui, junto com a Bel também. Esse daqui é o primeiro meetup de engenharia que nós estamos fazendo no formato online. Então, a gente vai ter um mês fazendo o formato online e um mês presencial. Então, a galera de São Paulo que também quiser trabalhar, que quiser participar presencialmente, fica de olho lá no LinkedIn que a gente vai divulgar também os próximos eventos. Mas já faz alguns anos que a gente promove, né, os meetups aqui de engenharia, e agora a gente vai começar a fazer também nesse formato online. Eu vi que tem bastante gente de outros estados aqui, o que é muito legal, que a gente consegue alcançar muita gente. E a gente sempre vai trazer aqui alguém com cargo de liderança, né, como a Bel, que é Principal Engineer aqui no Nu. A Carol Silva tá com o QR Code ali, onde vocês podem dar uma olhada nas vagas que a gente tem aberto aqui dentro do Nu. E como a Carol falou, vocês podem mandar as perguntas lá no Q&A, que no final a gente vai perguntar para a Bel também. Eu não vou falar muito sobre a Bel, vou deixar para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, meninas. É, Bom, eu sou a Bel, sou Principal Engineer aqui no Nubank. Como a Carol já falou, eu tenho 9 anos de Nubank, entrei em 2016. Então, a gente não estava no iniciozinho, não cheguei a pegar a fase da casinha ali, super pequena, mas peguei ainda bastante coisa crescendo, evoluindo aí dentro do Nubank. Eu sou baiana, eu estou em São Paulo hoje, mas na verdade eu sou baiana. Então, eu me formei em Feira de Santana, fiz Universidade Estadual de Feira de Santana, sou formada em Engenharia da Computação. Isso, torço pro Bahia, mas eu não sou muito futebol, não. Mas se eu tivesse que torcer, eu torceria pro Bahia. É, E hoje em dia, com o trabalho remoto do Nubank, que a gente não precisa estar 100% presencial, acaba ficando um tempo na Bahia e um tempo em São Paulo. Coincidentemente, estou em São Paulo agora, mas devo estar na Bahia logo menos, então acho que acabo aproveitando os dois, o lado bom dos dois lugares. Mas o quê? Deixa eu ver. Acho que tá bom, né, Bia? Acho que vamos para as perguntas e aí vocês vão me conhecendo um pouco mais aos poucos também. Sim, bora aí para as perguntas e você vai contando um pouco mais sobre sua trajetória. Vamos começar aí com uma perguntinha sobre já a liderança técnica, né? Então, Bel, quais habilidades e competências você considera que sejam fundamentais para uma engenheira alcançar posições de liderança técnicas em uma empresa como o Nubank? Boa. Eu acho que são várias. Eu vou tentar falar algumas que eu considero super importante, que eu considero que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje, né? Então, acho que uma que eu acho que serve para qualquer carreira, na verdade, é vontade de aprender. Eu acho que você está sempre aberto a aprender, seja com quem for, e seja da forma que for. Eu acho que cada um aprende de um jeito, cada um tem uma forma de aprender, tem uma velocidade de aprender, mas acho que estar aberto a aprender é o mais importante e conseguir evoluir sempre, procurar sempre evoluir, independente de onde você esteja, de que cargo você esteja, e aceitar que, tipo, a gente sempre tem o que aprender com qualquer pessoa a qualquer momento. Eu acho que isso é super importante e ajuda você ter uma visão mais aberta e mais humilde das coisas, né? Acho que uma outra coisa é você não se limitar ao que é esperado de você. Claro que você sempre vão setar expectativas e que você vai ter que atendê-las, mas acho que não se limitar a isso te ajuda a ter um crescimento muito maior. Então, se é esperado você no início de carreira, é muito esperado que você execute as coisas muito bem, tenha atenção no que você está executando, enquanto você não tenha tanto esse papel de liderança que a gente está falando aqui, mas não quer dizer que você não pode aprender, já ter esse papel de liderança, já começar a atuar com esse papel de liderança. Acho que quanto mais você tenta desenvolver outros aspectos ali que não são tão esperados naquele momento de você, isso vai ajudando você ao crescimento. Mas, claro, sem também querer pular etapas e já
acabar prejudicando. Ao invés de você não fazer nem o que é esperado, você já procurar fazer outras coisas. Também acho que não é por aí, mas você procurar entender onde você pode estar, como você pode ajudar de outras formas também, além do que aquilo que está setado para você, né? Ô, Bel, gente, já tivemos muitos conselhos aí só na primeira pergunta, então já pega um bloquinho de nota, já vai anotando tudo, porque a Bel tá passando aí super dicas para vocês. E seguindo nessa linha, quais foram os principais fatores que você considerou na hora de seguir a carreira técnica até Principal Engineer? E teve algum momento da sua trajetória que você se viu em um dilema entre eu sigo numa carreira de gestão ou continuo na trilha técnica? O que que pesou para essa sua decisão de seguir para um caminho mais técnico? Boa. Quer Bel, falar, Carol? antes Ah, de Carol. você responder, é só que eu vi uma dúvida aqui no chat que acho que é bem pertinente para o entendimento do pessoal durante o Meetup. Qual que é o papel do Principal Engineer no Nubank, né? E qual que é a diferença ou intersecção para um Tech Lead ou Staff Engineer, por exemplo. Acho que é legal você trazer isso, porque o pessoal entendendo o que é Principal vai mudar bastante coisa aí. Boa, não, excelente pergunta, Christian. Aqui no Nubank, Principal Engineer, ele é um dos cargos técnicos mais altos. Depois de Principal, a gente tem Distinguished Engineer só, e é uma evolução da carreira técnica, né? Então, a gente vem de um staff, depois a gente tem o Senior Staff, e depois a gente tem o cargo de Principal. Então, o que é esperado de um Principal Engineer? É uma cadeira onde a gente tem um papel de liderança técnica muito forte, onde a gente tem um escopo muito grande, onde a gente tem muita responsabilidade, tem bastante coisa atribuída, esperada da gente ali em termos de liderança técnica mesmo, de influência técnica dentro do Nubank, em diversos times, na maioria dos casos, mas a gente tem algumas vertentes aqui que a gente pode atuar. Eu vou colocar com as minhas palavras, mas não necessariamente, tipo, exatamente. Se você perguntar para outro principal, talvez ele vai falar de uma outra forma, mas acho que a gente chega no mesmo lugar. Tem a questão de você ser especialista, então tem alguns principals que eles vão, tipo, super fundo em determinado assunto, em determinado problema, então, digamos, sei lá, memória, tipo, microserviço, alguma coisa super específica aqui, a gente usa o Datomic, então se aprofundar super no Datomic para resolver problemas, para evoluir a ferramenta e tudo mais. E tem o que a gente chama de mais generalista, que é o meu caso, que a gente atua mais em time de produtos, em time de plataformas, sem necessariamente se aprofundar muito em um determinado assunto, né? Então a gente ajuda de diversas formas e meio que à medida que as coisas vão acontecendo ali. Então, hoje, o time que eu tô é o time do Nucel. Não sei se todo mundo já ouviu falar do produto Nucel. Então, basicamente, é um time com um produto, só que é super desafiador. É algo novo que a gente está fazendo, é uma indústria nova para a gente, é o primeiro produto fora do mercado financeiro. Então, por si só, isso já gera bastante desafios técnicos de como que a gente faz as coisas aqui, tanto em termos de sistema como em termos de organização de time. E então meu papel é muito ser essa cola ali técnica que faz acontecer ali entre as diversas áreas que a gente tem aqui dentro do Nubank, né? As áreas de negócios, as áreas de produtos e a área de engenharia, obviamente ali conectando tudo e tentando fazer da melhor forma possível, alinhado com todos os princípios que a gente tem aqui, de valores e também técnicos. Não sei se ficou claro. Mas a gente pode ir também, vocês podem fazendo mais perguntas e à medida, no final, a gente vai respondendo mais coisas também. Boa, Bel, obrigada por esclarecer. Acho que ficou mais claro aí para todo mundo, né? Quem tiver mais dúvidas pode ir mandando aí que a gente também vai puxar no final. E aí, voltando, né, nessa parte do cargo de liderança, eu vou repetir aqui a pergunta para você responder. Quais os principais fatores que você considerou para decidir seguir a carreira técnica, né, até se tornar o principal engineer? E se você teve ali algum um dilema de tipo, será que eu vou para um cargo de gestão? Será que eu vou para uma carreira técnica? E o que que pesou mais ali na sua decisão? Legal. Então, gente, eu já fui gerente, já fui manager aqui dentro do Nubank, acho que em 2018, mais ou menos, e era mais um papel ali de tech lead, tech manager.
Então, eu atuava ali como uma das pessoas mais sêniores dentro do time, mas também fazia esse papel de gerenciamento de pessoas do time também, organização do time, processos, rituais ali dentro do time. Foi uma experiência bem legal, mas super desafiadora. Então, para mim, era algo completamente novo, né? Eu brincava que quando eu escolhi fazer a faculdade de engenharia da computação, eu queria lidar com máquinas e não muito com pessoas, mas não existe isso, é por ilusão. Por mais que a gente fique aqui no computador o dia inteiro programando, a gente precisa das pessoas o tempo inteiro para qualquer coisa. Ninguém faz nada sozinho. Então, muita ilusão achar que a gente vai simplesmente codar, porque isso, até porque o nosso código tem reflexo na vida das pessoas, né? Então, tá tudo muito conectado. E essa experiência como tech manager me trouxe muito essa visão de como me relacionar com as pessoas pode ajudar na minha carreira, nos meus objetivos e nos objetivos do Nubank, claro, né? Então, eu passei por essa experiência de tech manager e aprendi bastante com o meu gestor. Então, eu tinha muito medo de, tipo, da responsabilidade, você estar cuidando da vida, da carreira das pessoas ali. Para mim, isso sempre foi muito importante. E eu tinha medo de, tipo, pô, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ajudar as pessoas mesmo. E então fui aprendendo ali, tipo, a entender que cada um funciona de uma forma, cada um precisa de uma coisa, cada um busca uma coisa, cada um tem expectativas diferentes, cada um veio de realidades diferentes. Então, como que a gente consegue extrair o melhor de todo mundo, buscar oportunidade para todo mundo, dado o contexto do time, o contexto do Nubank e o contexto das pessoas também. Isso me ajudou muito. Mas chegou um momento na minha carreira que eu estava nesse time, que eu era manager, e a gente estava evoluindo esse time para o que a gente chama de uma business unit, que é algo que é como se juntasse vários times. A gente tem é como se a gente fosse criar uma área onde a gente teria vários times, incluindo esse meu time, a gente criaria outros times e traria outros times para dentro e seria uma unidade ali de negócio, digamos assim. E aí meu chefe na época ele perguntou, Bel, aqui tem duas vertentes que você pode ir. Continuar nessa carreira de manager, que você vai tipo continuar pensando nas pessoas, pensando na estruturação dos times, como que esses times vão se relacionar, como que vai ser o crescimento desses times, porque a ideia tipo era a gente assumir mais escopo e ir crescendo mesmo à medida que o Nubank fosse crescendo, ou voltar para a carreira técnica com um desafio ali mais puramente mais técnico mesmo de evolução dos sistemas. A gente já estava no momento do Nubank em que a gente não era só o cartão de crédito, a gente já tinha no Conta, a gente já tinha um cartão de débito, a gente já estava no México, já estava visando estar na Colômbia, então a gente estava numa fase ali de crescimento, tipo, muito diferente do que a gente vinha, né? De sair de um produto só, de um país só para uma outra realidade. Então, o desafio técnico era muito nesse sentido de internacionalização e o que a gente chamou aqui, e que vários de vocês já devem ter escutado, processo de plataformização dos sistemas que a gente tem aqui dentro do Nubank. Então, era um desafio, e principalmente nesse time que eu estava, era um time muito de plataforma, era menos voltado ao produto final para o cliente, era mais voltado às plataformas. E então o desafio técnico era muito direcionado a construir essas plataformas, fazer essas abstrações, pensando nesse cenário de internacionalização e diferentes produtos. E aí meu chefe falou, Léo, ó, se você for para a área de gestão, esquece IDE. Tipo, você vai ter várias reuniões, vão ter muitas responsabilidades, muita coisa acontecendo. Então, tipo, você vai codar só raramente por diversão, IDE vai esquecer, vai ser Google Docs, tipo, reunião, anotação e tudo mais. Aí eu falei, deixa eu pensar aqui. Mas, na verdade, o que eu pensei muito foi o que mais me motiva. O que mais me motivava, pelo menos naquele momento, eu via como um desafio grande toda essa questão de gestão, de times, de pessoas, mas o que mais me motivava, o que eu pensava, pô, o que vai me deixar feliz mesmo, era muito mais esse desafio técnico de como que a gente ia evoluir os sistemas que a gente ia, como que a gente ia para essa direção que o Nubank estava indo de crescimento, e eu acabei decidindo ir para a carreira técnica, e foi aí que eu comecei a traçar essa linha de senior staff, senior staff, até virar principal.
Boa, muito bom, Bel. E é bem importante você comentar sobre isso também, né? Como você foi no cargo de gestão para mais para um cargo técnico, porque mostra como nada é escrito em pedra, né? Então a gente tem essa liberdade de mudar a rota da nossa carreira quando fizer sentido pra gente, né? Baseado no que motiva a gente. E como você comentou, você passou por bastante coisa aqui dentro do Nu, né? São 9 anos. Quais que foram as principais mudanças na arquitetura de software aqui do Nubank? O que você pode contar assim pra gente que foi mais impactante assim das mudanças que ocorreu desde que você entrou aqui? Bom, acho que está muito relacionado à minha resposta anterior, que foi bem nessa transição. A gente tinha. A gente começou, quando a gente começou, né, a gente não sabia para onde, o que que o Nubank ia se tornar. A gente não imaginava que a gente ia estar no México, que iriam ter diversos produtos financeiros, que teriam, tipo, conta PJ, várias coisas a gente não tinha nem como a gente imaginar que isso aconteceria. Então, nossos sistemas não refletiam essa possibilidade também. Então, a gente estava no momento em que a gente precisava de muito mais flexibilidade e extensibilidade dos nossos serviços. Então, a gente começou a pensar muito, discutir muito sobre plataformas, como que a gente podia criar sistemas e plataformas que conseguissem servir mais de um produto, mais de um país, e que a gente conseguisse extrair melhor o que era lógica de negócio de um produto específico e o que eram coisas que eram comuns para diversos produtos que poderiam ser utilizáveis e parametrizáveis a depender do produto, a depender do país, e como que isso a gente conseguiria ter uma velocidade muito maior, uma flexibilidade de evoluir os produtos que a gente já tinha e ter novos produtos em novos países também. Então, acho que a gente teve muita discussão de quais plataformas que a gente precisaria, quais caminhos que a gente ia, quais serviços a gente precisaria quebrar que serviam muito bem até um determinado momento, mas, por exemplo, a gente tinha um serviço chamado Credit Card Accounts, que ele foi criado na época que a gente só tinha um cartão de crédito, mas a partir do momento que a gente tinha um cartão de débito, ele não era um cartão que era só de crédito. A gente precisava colocar as duas funcionalidades dentro do mesmo cartão, né? Hoje a gente tem um cartão combo, então esse serviço ele já não servia mais para a nossa necessidade de ter um cartão que a gente chama de combo, né, que tem as duas funcionalidades junto, então a gente teve que fazer essa abstração, mas ao mesmo tempo a gente também estava pensando, tá, mas essa abstração aqui, ela serve para o que é no Brasil, mas se a gente for para um outro país, a gente vai ter necessariamente um cartão combo, e não é a realidade. No México, por exemplo, a gente tem que ter dois cartões, a gente tem que ter um cartão de crédito separado do cartão de débito. Então a gente já tinha outros casos de uso, então a gente começou a usar esses casos de uso para entender como que a gente podia abstrair melhor os nossos sistemas e o que a gente tinha feito no passado, que, claro, foi baseado no que a gente conhecia naquele momento, mas agora a gente já tinha outras realidades e a gente conseguia utilizar isso para criar sistemas mais flexíveis e mais extensíveis. Mas acho que uma das coisas que a gente se preocupou bastante é não criar uma coisa super robusta que talvez atendesse qualquer caso de uso. A gente tentou sempre, tipo, trazer a realidade, trazer flexibilidade, mas sem criar coisas absurdas, tipo, o que a gente chama de over-engineer, para talvez solucionar um problema que nunca vai existir. Então, a gente sempre tentou trazer os problemas reais para criar essas plataformas. E na BU que eu falei, né, que tipo, a gente acabou criando, a gente teve um contexto muito grande ali de plataformas de autorização, de cartão. A gente tinha um contexto de cartão que era espalhado por diversos times, a gente criou um time trazendo essa ideia de criar uma plataforma de cartão que era independente do produto, se o produto era débito, crédito, se é um cartão PJ, se é um cartão do México, se é um cartão da Colômbia, se é um cartão do Brasil. Então, foi na verdade, até hoje a gente trabalha nessas plataformas, até hoje a gente tenta extrair, ver onde que se encaixa isso, onde que a gente pode plataformizar e onde que de fato não. Tem que ser regras específicas do produto, coisas super específicas, seja produto, seja país ali. E isso tem sido um esforço super grande, porque a gente acredita muito que isso vai fazer com que a gente tanto acelere o desenvolvimento, como permita ter funcionalidades que quando a gente tem um sistema muito engessado, é muito difícil de ter, né? Boa, Bel. E muito relacionado a esse assunto de arquitetura, chegou uma pergunta aqui no chat do André Bedran, e ele quer saber, uma pergunta de engenharia para você que acompanhou e moldou a história do Nu. Por que Clojure? Por que não Husky ou outra linguagem de paradigma funcional?
Talvez até porque funcional, porque não um paradigma, digamos, mais convencional. Um pouquinho mais técnico aí sobre a arquitetura. Não sei se é difícil, viu, gente? Eu não sei se eu vou ter a resposta exata. Mas Clojure é uma linguagem super enxuta, super simples, assim, em termos de do que a linguagem tem. A linguagem tem pouquíssimos comandos, digamos, se a gente for comparar com Java da vida, que você tem uma documentação super extensa, que você tem diversas classes, é, diversas estruturas ali, possibilidades e tudo mais. A gente comparar Clojure, super simples, só que tem um paradigma funcional. A grande diferença é o paradigma funcional, e para a gente foi muito importante ter isso desde o início, principalmente quando a gente está falando, uma das motivações, a gente está lidando com o sistema financeiro, então a gente está lidando com dinheiro. A gente não pode simplesmente criar dinheiro, né? Que nem criar, nem diminuir, nem adicionar dinheiros, né? Então é uma coisa muito sensível. E quando a gente está falando de uma linguagem funcional, tem uma das coisas que traz muito essa questão de imutabilidade. Então, trabalhar com imutabilidade, com a linguagem que, tipo, te força, de certa forma, a ter essa imutabilidade, isso facilitou muito a nossa vida, e facilita até hoje a gente ter sistemas que são inerentemente imutáveis ali pela própria linguagem, já direcionar para isso, né? E dificultar você fazer de uma outra forma. Então, acho que foi um pouco por aí. Não sei, tipo, não vou conseguir dizer aqui exatamente, tipo, a gente avaliou outras linguagens, quais foram, tipo, os critérios e tudo mais. Mas tem um outro ponto também, que uma das primeiras decisões também foi o uso do Datomic, e o Datomic, ele é escrito em Clojure. Então, uma das ideias é, pô, se a gente vai usar o Datomic, que já usa isso, e a gente vamos ter vários sistemas, poderia facilitar muito esse uso do Datomic nos nossos sistemas usando a mesma linguagem. E Bel, baseado nisso, você consegue contar para a gente mais detalhes sobre Você comentou sobre vários projetos que você esteve envolvida, um projeto desafiador que você esteve envolvida e que teve um impacto bem significativo aqui na arquitetura do Nubank. Com certeza você tem vários aí, mas você pode contar mais detalhes para a gente sobre algum deles? Boa. Acho que esse que eu comecei a contar um pouco, né, da plataformização dos sistemas, tanto de autorais como de cards. Acho que autorais a gente passou por um processo bem legal, assim. A gente, o time de autorais, ele é responsável pela autorização das transações, seja de crédito, débito, em todos os países. Então, é um sistema super crítico, porque quando a gente está falando de tipo de um cartão de crédito, de débito, uma das funcionalidades mais importantes é você ir lá comprar, fazer sua compra e ter sua transação aprovada, se você tiver limite, se você tiver com cartão ativo e tudo mais. Então, são sistemas super críticos, e a gente depende da Mastercard, né? A bandeira do nosso cartão hoje é a Mastercard. A gente tem uma dependência muito forte com a Mastercard. E a Mastercard, ela tem um equipamento que é um equipamento físico mesmo, onde a gente recebe essas transações para a gente autorizar para os clientes. Então, a gente tem esses equipamentos e a gente tem uma conexão física com a Mastercard. E no início, a gente tinha um data center físico onde rodava alguns dos sistemas de autorização dentro desse data center físico, porque a gente considerava que essa era a operação mais crítica que a gente tinha. Então, a gente precisava ter uma disponibilidade muito alta, ter uma latência ali também entre a comunicação desse equipamento da Mastercard com os nossos sistemas muito rápida, e a gente optou por o mais seguro possível ali dentro do ambiente. Só que a gente cresceu muito, e gerenciar um data center, gerenciar máquinas físicas é super difícil em termos de escala, como que a gente criava novas máquinas, porque era literalmente a gente tinha que fazer um pedido para ter uma nova máquina ali dentro do data center, e hoje a gente sabe que a cloud facilita muito essa questão. Então, tipo, a gente sobe máquina, cria novos serviços de forma muito, muito rápida, e não era o que a gente tinha dentro do data center. Então, com a evolução tanto do Nubank como dos nossos sistemas, nesse sentido de plataforma que eu vinha falando, a gente entendeu que seria possível trazer várias dessas responsabilidades mais para a cloud, mesmo e garantindo ainda essa disponibilidade, essa latência e tudo mais. Então, foi um projeto super desafiador de como que a gente, tipo, criava sistemas que fossem também rápidos, para a gente
a gente tem até 7 segundos para responder para Mastercard. Pode parecer que é muito tempo, mas a gente precisa fazer diversas checagens, tanto de fraude como checagem de limite, checagem de regras de negócio mesmo para poder aprovar uma transação. Então a gente tem um tempo ali limitado mesmo, e a gente precisava garantir essa reliability dos sistemas, né? Tipo, beleza, eles precisam funcionar de forma correta e de forma rápida, com todas essas mudanças aí para a gente ter uma escala muito maior, a gente conseguir, tipo, fazer mudanças muito mais rápidas, a gente conseguir ter novos países também de forma muito mais flexível. Então, a gente fez todo um trabalho de remoção desses serviços do data center para estrutura de cloud, e foi super desafiador no sentido de como que a gente faz isso sem downtime, né? Sem deixar, tipo, que os serviços que estão no data center parem de rodar e comecem a rodar aqui na cloud. Então, até hoje a gente ainda está nessa movimentação, ainda tem coisas que rodam dentro do data center, tem coisas que a gente está migrando, tem coisas que a gente está migrando para uma nova plataforma, para novos sistemas que trazem mais flexibilidade para a gente, mais um sentido mais configurável ali de regras de negócio e tudo mais. Então, acho que foi um projeto bem desafiador, passei alguns anos dentro desse time ali, pensando em como que a gente faria toda essa migração, como que a gente faria toda essa evolução, de acordo com os objetivos do Nubank. E foi bem legal, foi um aprendizado muito bom, assim, de plataforma, de sistemas críticos, de operação muito crítica. Eu falo hoje que hoje eu estou no time de Nocel, a gente considera também, tipo, crítico, né, você não conseguir, por exemplo, fazer uma ligação é uma coisa super crítica. E só que eu falo, tipo, depois que eu passei por Authorizer, que a gente, tipo, tinha essa responsabilidade de não deixar o autorizador cair de forma alguma, porque transação, aquele momento é um momento super importante para o cliente, então eu digo que eu fiquei preparada para qualquer tipo de operação. Muito obrigada, Bel, por compartilhar isso. Foi realmente bem interessante esse desafio. E diante de projetos tão desafiadores que a gente tem aqui dentro do Nubank, como você acha que o Nu ele incentiva a cultura e a criatividade dentro das equipes? Quais exemplos você pode dar assim das práticas adotadas no dia a dia? Legal. Acho que uma das coisas que é bem legal no Nu é que a gente participa do processo como um todo, né? Então a gente participa ali com as pessoas de negócio, a gente participa com as pessoas de produto, as pessoas que estão fazendo análise de dados também. Então é o que a gente chama de times multidisciplinares, onde todo mundo tem voz ali. Então não é porque a gente está tomando uma decisão de, por exemplo, como que vai ser a tela para o usuário, que a gente, como engenharia, a gente não vai participar dessa discussão, que a gente não vai ter voz ali para opinar de como que isso vai ser apresentado para o usuário, como que isso vai ser construído, e vice-versa, né? Então, a gente, não vou dizer que as pessoas de negócio que elas vão codar também, mas a gente está construindo ali, tem vários whiteboards que a gente faz, que a gente está discutindo uma solução técnica, que a gente tem pessoas de produto ali, porque elas vão dar o viés dela, ó, mas isso aqui, talvez, se vocês criarem uma flexibilidade para no futuro a gente conseguir ter um parâmetro diferente, isso ajuda muito a gente a pensar de forma diferente também, de ter outras ideias ali, de escutar outras perspectivas. Então, acho que esse ambiente colaborativo entre diferentes pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes posições ali, acho que estimula muito essa criatividade de como que a gente faz as coisas aqui e como que a gente tenta sempre trazer a visão do cliente para o que a gente está fazendo, né? Legal, Bel. E pensando nisso, né, sobre a gente falar com as pessoas e entender outros pontos de vista, como você vê, assim, a diversidade e a inclusão, ela tem influenciado na sua carreira e como que você lida com isso no dia a dia, né? Pra gente, assim, é um prazer ter uma mulher aqui como principal engineer conversando com a gente, mas eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso aqui pra galera. Boa, para mim isso é super importante. Confesso que eu aprendi muito dentro do Nubank sobre representatividade. Tipo, eu sempre gostei muito dessa área mais de exata e tudo mais. E para mim,
não vou dizer que não foi desafiador ter feito o curso de engenharia da computação, onde não tinha praticamente nenhuma mulher, mas eu via, tipo, beleza, é o que eu quero fazer, vou fazer de qualquer jeito, não importa se eu não tiver essa representatividade, mas muito dentro do Nubank eu vi o quanto que é importante, o quanto que é importante você ver uma outra pessoa, uma mulher negra, num cargo de liderança, num cargo que você quase não vê uma mulher ocupando, e hoje eu entendo muito esse meu lugar, eu entendo o quanto que isso é importante outras pessoas me verem nesse lugar, que não é só para mim, é muito também como que os outros conseguem enxergar que se eu estou aqui, elas também podem estar aqui. Então eu tento trazer muito isso para minha realidade. Então hoje, por exemplo, vou citar o exemplo do Nucel, me deram um desafio de construir o time do Nucel. Então foi uma vertente nova que a gente criou aqui, me deram um desafio de formar esse time. Então, eu busquei trazer pessoas o mais diverso possível e eu busco até hoje. Então, eu consigo entender que é muito difícil para uma mulher estar num time que só tem homem, porque é uma realidade completamente diferente. E hoje eu consigo entender isso, que é muito mais fácil se você tiver uma outra mulher, se você tiver alguém ali que entende e que passou pela mesma coisa que você passou. Então, eu busco tentar construir times que sejam mais diversos, que a gente tenha representatividade, onde eu me coloco super disponível também, me coloco super presente na vida das pessoas, para que elas possam não só me ver ali como, beleza, ali é onde eu posso chegar, mas que eu tô ali junto com elas mesmo e tô ali para ajudar elas a chegarem onde eu cheguei também. Então, acho que para mim, tento usar o máximo possível. Hoje, eu tenho a pá de produto, que é uma mulher, eu tenho a designer, que é mulher dentro do time, que é a líder de design do time, eu tenho várias pessoas de produto também que são mulheres, então todos os times têm pelo menos uma engenheira mulher, e a maioria deles tem mais de uma engenheira mulher, e são mulheres incríveis, fazendo um trabalho incrível, e então eu tento estar o mais próximo possível, incentivando, estando junto, mostrando o quanto que elas são muito foda mesmo. E acho que é isso, acho que o meu dia a dia está muito pautado em estar junto das pessoas e mostrar o quanto que elas são capazes também. Com certeza você é uma grande inspiração para todas nós, Bel. Vamos movimentar um pouco o chat aí, mulheres. Cadê vocês aí no chat? E Bel, como você equilibra assim um cargo de alta responsabilidade com a sua vida pessoal, né? E quais conselhos você daria para outras mulheres que também buscam crescer na área de engenharia? Difícil, gente. Confesso que é bem difícil. Acho que não vou mentir aqui que, querendo ou não, como mulher, a gente acaba tendo que mostrar muito mais, né? Acho que, tipo, a gente sempre é colocado, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes a gente é colocado já é visto com menos potencial, talvez menos capacidade ali, e às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa se mostrar muito mais do que um homem, talvez na mesma posição que a gente. Mas eu acho que, independente disso, a gente precisa fazer nosso trabalho, a gente precisa se colocar nos lugares e dar nosso melhor, independente de qualquer coisa. Então, eu sempre acreditei muito velho, eu não vou. Independente do que as pessoas pensam ou não de mim, eu vou fazer o que eu acho que é o certo, eu vou fazer o que eu acredito que seja o melhor aqui e vou dar o meu melhor. E aí, voltando ao ponto da pergunta, né, o que é que eu faço para administrar tudo isso? Eu gosto muito de esporte, então uma coisa que me ajuda muito e que para mim é muito importante, eu faço esporte praticamente todos os dias. Domingo, às vezes, eu dou uma descansada, mas para mim, tipo, ajuda muito a começar o dia bem, aliviar o estresse, a fazer. E eu acho que, principalmente esportes que você consiga não pensar em outra coisa. Você não tem outra opção. Você tem que estar ali concentrada fazendo alguma coisa. Então, acho que isso me ajuda muito a desligar, a tipo, ter um momento que realmente não vou estar ali concentrada no que eu estou fazendo e não vou estar pensando no trabalho, não vou estar pensando nas responsabilidades, não vou estar pensando, pô, eu tenho um monte de testes para fazer durante o dia, várias coisas, e, tipo, esqueci. Depois, quando eu começar a trabalhar, a gente pensa tudo. Boa, isso de fazer um esporte que a gente esqueça é bem importante mesmo. Recomendo para quem quiser, faça um CrossFit, porque não dá para você pensar em nada enquanto você tá lá morrendo. É isso que eu Bem legal. faço.
E quais tecnologias assim emergentes que você acredita que vão ter mais impacto nos próximos anos? E como que você acha que o Nubank está se preparando para incorporar elas aí no nosso dia a dia? Legal. Acho que um tema que está super presente aí, que eu acho que ainda vai crescer bastante, é o de inteligência artificial, né? Acho que estamos todo mundo usando um pouco ali, chat GPT e tudo mais, tá cada vez mais presente na vida de todo mundo, e acho que não vai ser diferente aqui dentro do Nubank, acho que a gente vai usar para diversos aspectos, seja, tipo, na questão de análise de dados, em extrair informações de forma muito mais rápida, ter resultados mais rápidos. Na parte de atendimento também, acho que a gente já vem com algumas iniciativas para conseguir entender melhor o problema dos clientes, fazer um direcionamento melhor ali. E na parte técnica, com certeza, a gente tem visto algumas ferramentas que ajudam, melhoram a nossa produtividade, ajudam a gente, tipo, a talvez ganhar tempo fazendo coisas que são simples e que poderiam ser feitas por uma inteligência artificial ali, que não precisa necessariamente a gente. E acho que é isso. Acho que, para mim, um grande nome aí do futuro é a inteligência artificial. Tem vários posts do VGO, acho que o VGO tem falado bastante sobre isso aí também, em diversas palestras aí. Legal. E ligando o que a gente comentou, né, sobre administrar a vida profissional e pessoal e essa questão das tecnologias, né, emergentes, eu queria que você desse conselhos aqui pra gente, né, para engenheiras e engenheiros que desejam se destacar num ambiente que tem uma rápida evolução tecnológica, seja aqui no Nu ou em outras áreas também que tem essa rápida evolução. Boa. Eu acho que o conselho que eu daria é estar muito atento e se colocar nos lugares. Tipo, beleza, tá acontecendo alguma coisa que você não conhece, que você não sabe, acho que vai vai com medo mesmo, se arrisca, mas esteja nos lugares onde as coisas estão acontecendo, não tenha, tipo, talvez sair um pouco dessa zona de conforto, né? Acho que é importante, né, sempre ter um momento de zona de conforto, mas ir se desafiando aos poucos, né? Então, começar a aprender coisas novas, tomar riscos mesmo, tipo, beleza, eu não sei fazer isso aqui, mas eu vou tentar, vou aprender, vou me relacionar com outras pessoas, vou ver quem já sabe, quem já fez, vou estudar, vou ler um livro, vou assistir uma palestra sobre isso. Então, acho que é muito nesse sentido de você tá se desafiando mesmo, tá tentando se colocar em outros lugares que talvez você não estaria se você continuasse ali na sua zona de conforto fazendo o que você está mais acostumado a fazer, né? Sim, bem importante, né? A gente sempre pensar em sair da zona de conforto. E voltando um pouquinho lá no que a gente estava conversando sobre inteligência artificial, tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo que é ele perguntou qual stack utilizado para construir software e como está o uso de IA no workflow do engenheiro aqui no Nu. Acho que a primeira você já respondeu um pouquinho, né? Mas sobre como está a IA no workflow do engenheiro aqui no Nu hoje. Hoje não tem. E assim, gente, nesse cargo de principal, todo mundo me pergunta: você ainda coda, Bel? Eu ainda codo. Mas eu não codo tanto porque eu tenho várias outras responsabilidades. Então, tem várias coisas que acontecem no Nubank que eu não consigo estar acompanhando tudo, que são coisas mais técnicas ali, porque eu também tenho outras responsabilidades. Então, vou até falar um pouco, tipo, hoje continuo trilhando a carreira técnica, mas hoje no time que eu estou de Nocel, eu tenho 5 reportes. Então, além de estar na carreira técnica, além de codar, além de estar direcionando a parte técnica, eu também estou fazendo papel de gerente, eu estou fazendo papel de criação de time, de pensar em como que os times vão ser construídos, como que os times vão ser evoluídos. Então, eu acabo fazendo muita coisa e acabo não tendo tanto tempo de saber de tudo que está acontecendo. Mas hoje, até onde eu sei, por exemplo, a gente está usando o Copilot aqui, então a gente usa. Só que eu acho que ainda não tem. E aí, Bia, você pode me complementar também. Acho que a gente ainda não tem um processo super definido. A gente usa em tal etapa, mas acho que a gente está aprendendo também. Cada engenheiro está usando, seja para documentação, seja para tipo, escrever testes ali, um boilerplate, como acho que foi comentado aqui no chat,
ter alguma ideia inicial ali de como fazer. Esses dias mesmo eu precisava fazer um mini crawlerzinho aqui para pegar algumas informações. Eu usei um pouco de Copilot, tipo, beleza, como que faz um boilerplate ali inicial de um crawler em Python para eu poder extrair algumas informações aqui. Então, acho que ainda está muito, tipo, uso individual ali, enquanto a gente vai aprendendo, enquanto essas ferramentas vão evoluindo, até a gente criar processos ali mesmo que a gente inclua esse tipo de ferramenta. Mas aí, Bia, se eu estiver falando besteira também, você me corrige. Não, é isso mesmo. No dia a dia ali mais codando, a gente tem ali o Copilot, mas ainda não tem esse processo tão definido, né? A gente está descobrindo também aí ao longo do tempo. E aí, voltando ali na parte de que você estava comentando sobre plataformização, Bel, tem uma pergunta aqui do André Galdino. Ele perguntou, Bel, você falou anteriormente sobre a plataformização da engenharia. Entendi que vocês adotaram uma plataforma para padronizar serviços e os processos para os devs. Quais foram os desafios para essa adoção e quais os principais benefícios que vocês tiveram? Boa. Acho que o principal desafio é a gente tentar não over-engineer uma solução. Então, ter uma plataforma que é extensível, que a gente consiga reutilizar, que a gente consiga atender os nossos casos de uso e também pensar em casos de uso futuro, mas sem também, tipo, viajar demais. Acho que é o meio termo ali entre, tá, esses são os casos de uso que a gente tem, vamos pensar aqui um pouco em possíveis casos de uso, outros possíveis casos de uso que ainda não apareceram, mas também sem, tipo, ir muito além, viajar muito para a gente não construir, tipo, uma bala de prata e que vai demorar muito tempo para ser construído, porque é uma coisa super complexa. Então, acho que um dos grandes desafios é achar esse meio termo ali entre o que a gente já conhece, o que a gente tem de casos de uso, possíveis casos de uso, e conseguir ter uma plataforma que seja extensível o suficiente, talvez, no sentido de o que a gente busca é sempre, beleza, eu não sei todos os casos de uso de hoje, mas vamos procurar construir de um jeito que, se eu tiver casos de uso diferentes, eu consiga rapidamente adaptar a plataforma que eu já tenho para esses novos casos de uso. Então, acho que a gente tentou sempre ir nesse caminho e a gente foi aprendendo mesmo como que a gente fazia isso. Claro, as primeiras plataformas, acho que a gente, com certeza, a gente poderia ter feito de forma diferente, mas era a informação que a gente tinha, era o conhecimento que a gente tinha na época e a gente vai evoluindo isso com o tempo também. Boa. Pessoal, podem ir mandando as perguntas aí no Q&A. Eu já estou puxando aqui algumas perguntas que vocês mandaram. E ainda relacionado com isso, Bel, qual o seu ponto de vista com relação à sua visão sobre a parte da tecnologia? Como que o Nu se tornou essa empresa única no mercado aqui do Brasil? Foi a pergunta do Thiago. Nossa, difícil, mas vou eu vou sair um pouco do técnico. Eu acho que o que diferencia bastante no Nubank são as pessoas. Eu acho que a gente tem pessoas muito, muito boas, tipo, muito competentes mesmo. Eu fico muito impressionada. Tipo, eu tenho muito orgulho de todo mundo que eu trabalho. São pessoas, tipo, que têm um conhecimento incrível, são pessoas super humildes que estão sempre disponíveis para ajudar o outro. Então, acho que isso, para mim, faz muita, muita diferença. E você trabalhar com pessoas que te inspiram, pessoas que você quer ser elas, quer estar junto ali, para mim faz toda a diferença. E eu acho que a gente vive muito isso dentro do Nubank, né? Então você, tipo, vê o Ed, que quando eu entrei era o CTO, o quanto que ele inspirava toda a engenharia, você vê o VGO, que hoje é o CTO, o quanto que ele inspira tudo que ele já fez aqui dentro do Nubank, para mim, isso faz muita diferença no trabalho que a gente faz no dia a dia mesmo. Boa, Bel. E o pessoal também está curioso aqui para saber quanto tempo de carreira você tinha quando entrou no Nubank e como foi sua progressão de carreira ao longo desses 9 anos que você já tem de casa. E essa é a pergunta do André. Legal, eu tinha pouquíssimo tempo de carreira, eu tinha mais ou menos um ano, não chegava nem a 2 anos, um ano e meio, então eu entrei bem, bem júnior mesmo no Nubank. E entrei sabendo pouquíssima coisa, gente. Entrei, tipo, bem, bem crua mesmo, mas com muita vontade de aprender, muita vontade de evoluir mesmo. Mas uma das coisas que eu sempre falo, que eu dou de dica para todo mundo que trabalha comigo, para todo mundo que vem conversar comigo, não se preocupar tanto em
Eu quero uma promoção. Eu acho que a preocupação maior, aí eu vou voltar no que eu já tinha falado um pouco, é em aprender. Então, eu acho que, tipo, eu sempre me preocupei muito, beleza, eu sei que eu não sei, mas eu quero muito aprender. E contei muito com a ajuda das pessoas aqui no Nubank mesmo, como eu falei. Acho que as pessoas aqui sempre foram super disponíveis para ajudar. Isso ajudou muito na minha evolução de carreira. Então, eu comecei em 2016, bem júnior, fiquei um tempo em um time, fiquei mais ou menos 1 ano e meio em um time, aprendi bastante sobre o contexto daquele time, e aí eu decidi mudar de time justamente porque eu achava que eu queria aprender sobre outros aspectos dentro do Nubank, né? Não necessariamente só técnicos, mas de outros contextos, então eu queria não só me aprofundar no contexto que eu comecei, eu queria ter mais conhecimento de outros contextos, então eu acabei migrando de time, e comecei a evoluir. Então, comecei, tipo, nesse outro time que eu mudei, comecei a pegar mais responsabilidades, a buscar mesmo, a pedir mais responsabilidades mesmo. E fui aprendendo, fui me aprofundando dentro desse time, e sempre me colocando super disponível para fazer o que tiver que ser feito. Eu acho que é um pouco disso, né? Tipo, não ter escolhas ali, tipo, não gosto disso, não sei fazer isso, mas sempre é disponível para fazer o que tiver que ser feito, independente do esforço, independente do que eu precisaria aprender, do que eu precisaria, talvez, discutir, enfim, qualquer coisa. E aí eu acabei virando tech manager desse time depois de acho que uns 2 anos. Fiquei como tech manager por um ano e meio, mais ou menos. Foi quando eu decidi fazer a transição de volta para a carreira técnica, nesse desafio de plataformizar esses times que eu expliquei um pouco mais cedo. E foi aí que eu comecei a crescer, tipo, nessa trilha mesmo de staff. Eu fui ganhando cada vez mais responsabilidade, né? Então a gente começou nessa bio com 2 times, depois a gente trouxe mais um time, e o Nubank foi crescendo, essa bio foi crescendo também em termos de responsabilidade, em termos de pessoa, em termos de escopo. E então eu também fui crescendo com essa responsabilidade, e aí eu fui evoluindo aos poucos também, tipo, muito trazendo o meu papel, eu sempre falo que foi muito de uma cola entre negócios, produto e engenharia. Então, eu sempre procurei estar muito próximo, não só da parte técnica ali, tipo, do direcionamento mais técnico, do dia a dia técnico, mas estar muito alinhado ali à liderança que não eram técnicos, a liderança de negócio, produto, tentando combinar essas duas visões, trazendo os pontos de vista técnicos do que era possível fazer, estimativas e tudo mais. E foi assim que eu fui evoluindo mesmo. Boa, Bel. A gente também tem uma pergunta aqui que é bem relacionada a isso que você comentou, né? Como que você decide exatamente quais demandas precisam da sua atenção como principal engineer e quanto a sua percepção de prioridade, ela se alinha também com a percepção da alta gestão? Existe um conflito ali entre a percepção de engenharia e a percepção de produto? E como que você lida com isso? Eu acho que está muito relacionado ao que você comentou da gente sempre buscar ter contato tanto com a parte de engenharia quanto a parte de negócio e saber se comunicar, né? Mas como que você faz aí esse alinhamento de demandas? Essa é difícil, hein? Eu tento pensar o que que eu consigo, eu, Bel, tipo, vou conseguir contribuir mais. Então, eu sei que hoje eu tenho bastante experiência, eu já passei por bastante coisa do Nubank, então, se a gente está numa discussão que a gente é um problema super complexo, que é uma discussão maior, mais arquitetural, eu entendo que o meu ponto de vista pode ser bastante, bastante útil, bastante importante ali. Então, eu tenho que priorizar. Primeiro, né, tipo, como eu falei, continuo na carreira técnica, então eu sempre falo, minha prioridade são questões técnicas. Então, não necessariamente vai ser codar, mas vai ser estar próximo de alguma coisa técnica, seja uma decisão, e às vezes vai ser codar mesmo, às vezes é um problema complexo, ou às vezes beleza, a gente precisa muito fazer uma coisa, mas todo mundo do time está super ocupado, está fazendo outras prioridades, então eu vejo, pô, é, eu também tenho outras coisas para fazer, mas eu sei que isso aqui vai ter um impacto, seja no cliente direto, seja no time ali, vai ajudar o time de alguma forma. Então eu priorizo meu tempo para fazer, codar ali o que for preciso. Então eu tento entender o quanto
que eu vou ter mais impacto participando de alguma coisa, seja de uma reunião, seja de um whiteboard, seja até programando. Então, eu sempre tento fazer esse trade-off ali, só que é difícil falar porque não é muito palpável, né? Então, é muito intuitivo mesmo. Mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo o valor do que a gente consegue gerar ali mesmo, e isso vai ajudando a gente a priorizar as coisas. Muito bom, Bel. E além disso, né, como que você começou ali no Nubank, né, 9 anos atrás, ainda estava bem no comecinho, hoje a gente já é uma grande empresa, né? Como que você vê isso hoje? Tipo, com o Nubank maior, quais são as diferenças que você via ali do início para hoje? Quais são as dificuldades? O Felipe perguntou aqui no chat. Legal, acho que é inevitável a gente, com o crescimento, a gente ter mais burocracias, ter mais camadas, ter mais processos mesmo para garantir as coisas do que a gente tinha lá no início. Então, lá no início, eu lembro que quando eu entrei, a gente, a gente nem escrevia task, a gente, tipo, beleza, conversava ali e sabia o que tinha que fazer. Mas hoje, impossível fazer isso. Hoje, por exemplo, no time que eu tô, a gente tem, acho que quase 20 engenheiros. Imagine se a gente só ter uma conversa ali e cada um sair fazendo e simplesmente, tipo, o que passar na cabeça ali. É muito difícil. Então, claro que hoje a gente precisa de muito mais alinhamento. As coisas que a gente faz têm um impacto muito maior, porque a gente tem um número de clientes muito maior. Então, acho que mudou muito nesse sentido de processos e coisas que venham a melhorar mesmo. Antes, quando eu entrei, o conhecimento era muito de pessoa para pessoa. Hoje, a gente não consegue ter um conhecimento só de pessoa para pessoa, porque senão isso exige muito tempo de você passar esse conhecimento. Então, a gente tem muito mais documentação, a gente se preocupa muito mais com isso, e acho que isso traz muitas coisas boas. Então, é uma burocracia que acaba sendo necessária, mas não é uma burocracia ruim, é uma burocracia que ajuda a gente a manter um crescimento saudável ali dos times, dos processos, das decisões e de como que a gente faz as coisas, né? Boa. E com relação, assim, tanto ao planejamento, né, e as entregas, o Rafael colocou aqui uma pergunta se como que é a pressão com relação às entregas, como que é feito um pouco sobre o planejamento a longo prazo, a curto prazo, como que funciona. A gente A gente tenta balancear os dois lados, né? Então, sempre, não vou dizer sempre, mas aí produto geralmente vem com uma visão de, eu acho que a gente deveria lançar tal coisa em tal data. E aí a gente volta para a engenharia e a gente discute, tipo, o quanto que é possível essa data, o que que a gente precisaria fazer para atingir essa data, ou o quanto não é possível. Às vezes simplesmente não é possível. É aquele negócio, né? Ai, gente, eu sou muito ruim em ditado, mas tem um ditado da grávida, né? Tipo, 9 mulheres não vai parir nove filhos, alguma coisa assim, né? Então, a mesma coisa para engenharia. Então, não adianta também, às vezes, a gente colocar vários engenheiros que a gente não vai resolver aquele problema mais rápido. Às vezes a gente precisa, de fato, de mais tempo por ser uma coisa mais complexa, por precisar de uma evolução. 9 mulheres não fazem um filho em um mês, isso aí. Então, a gente tenta avaliar juntos o que é possível, o que não é possível e ter argumentação, né? Acho que, tipo, muito do que eu faço hoje e o que eu tento também passar para os engenheiros que trabalham comigo é que a gente precisa conseguir comunicar bem o porquê de não conseguir fazer determinada coisa. Não é só dizer que não é possível, mas a gente explicar e trazer pessoas que talvez não são tão técnicas para entender a complexidade do que a gente faz, o porquê que a gente. Isso aqui a gente não consegue fazer simplesmente em 2 semanas, porque a gente precisa disso, 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 disso e trazer um plano com argumentos e de uma forma que outras pessoas que não são tão técnicas consigam entender. Então, a gente é muito nisso, né? Então, a gente alinha, a gente pensa num plano inicial, a gente discute, vê se faz sentido para o negócio, vê se faz sentido para a engenharia, mas é muito ditado, no fim das contas, pela engenharia, né? Não adianta, tipo, o produto simplesmente falar que quer aquilo em um mês. Se não for possível, a gente vai negociar ali e a gente vai entender dentro das possibilidades, dentro da quantidade de engenheiros que a gente tem do time, dentro da complexidade, às vezes vai ser um corte de escopo ali que a gente vai
conseguir, beleza, então a gente consegue entregar até tal data, a gente entrega essa parte aqui, depois a gente continua fazendo, continua evoluindo, a gente entrega uma outra coisa. Então vai depender muito ali da demanda mesmo. Show, Bel. E bem relacionado também a essa questão, né, de entregas, de pressão, o Marcelo, ele comentou aqui, né, estresse e pressão costuma ser um problema reportado pela galera da área tech, né, tech leads, staffs. Além do esporte, você recomenda alguma outra prática, como leituras, treinamento para lidar com isso? O que que você daria de conselho sobre esse assunto? Boa. Eu acho que uma coisa que me ajuda bastante também, eu escuto bastante podcast de coisas comportamentais mesmo, como você autoconhecimento, como você lida com problemas, como que você lida com pressão mesmo, como que você lida com o que as pessoas esperam de você. Você se autoconhecer também acho que ajuda muito nisso. Então, hoje, eu não vou dizer que porra, eu tenho um puta autoconhecimento, mas eu estou sempre tentando evoluir isso, e acho que isso me ajuda a entender que sou humana, que eu vou errar, que eu vou. é, que eu não vou saber, não vou ter todas as respostas, às vezes eu vou estar mais estressado, às vezes vão acontecer coisas que eu não vou estar nos meus melhores dias, mas isso vai acontecer com todo mundo também, e eu entender que o que que eu posso fazer nesses dias? Beleza, eu tô num dia que eu tô mais estressada, ou talvez fazer coisas que me deixam, que são mais da minha zona de conforto. Talvez eu vou pegar esse dia para rodar alguma coisa ao invés de estar fazendo uma discussão mais arquitetural que talvez eu vá por um caminho que vai me estressar ainda mais, que a gente precisa tomar uma decisão ou coisas do tipo, né? Então, acho que é um pouco disso, eu acho que é um pouco de se conhecer, de saber o que que te acalma, o que que faz bem para você também, e tentar entender que nem sempre a gente vai estar nos melhores dias, nem sempre a gente vai estar nos melhores momentos, mas contar também com outras pessoas, outros pares ali que estão com você. Eu sempre falo que para mim não existe essa questão de tipo separar a vida pessoal da vida profissional, as coisas afetam, elas estão diretamente relacionadas, você não consegue simplesmente, pá, comecei a trabalhar, esqueci toda a minha vida ali. Então, criar essas relações também dentro do trabalho, de confiança mesmo com as pessoas que você trabalha, que você pode se abrir para elas e falar, pô, hoje eu não estou num dia tão bom, hoje talvez eu vou ficar mais introspectiva, esse tipo de coisa acho que também ajuda. Muito bom, Bel. Super importante também levantar sobre isso. O André também colocou aqui uma pergunta que é basicamente o que te fez ficar no Nubank todo esse tempo? Porque o Nubank ele é um lugar tão bom para você. E hoje a gente vê no mercado uma alta rotatividade das pessoas, mas o quão bom o Nubank é para você, né? Te fez ficar por aqui. Boa, eu acho que desafio, eu sempre me senti desafiado, então desde que eu entrei no Nubank, eu sinto que eu aprendo todos os dias, eu sinto que eu tenho coisas que me motivam de fato a estar fazendo o meu melhor, a estar buscando o meu melhor ali. Então já passei por alguns desafios aqui dentro do Nubank, seja de time, de pessoas, de tecnologia mesmo, acho que por exemplo, agora no Céu foi um projeto super desafiador, tudo novo para a gente. Primeiro produto não financeiro, o time, ninguém do time já tinha trabalhado na indústria de telecomunicação. Então a gente estava construindo um negócio do zero que a gente teve que aprender tudo do zero. Então é super complexo, tem vários módulos que a gente precisa entender um pouco como funciona. Então, para mim, acho que o que me motiva é que eu continuo aprendendo todos os dias, eu continuo sendo desafiada, eu continuo. Para mim, eu não estou ainda na zona de conforto. Então, isso ainda me motiva, não estar na zona de conforto e saber que as pessoas aqui, elas confiam em mim também. Acho que para mim isso é super importante. Então, hoje, eu sei que se for me dado um desafio, eu sei que as pessoas não esperam que eu simplesmente tenha todas as respostas, mas eu sei que elas vão confiar que eu vou tentar fazer o melhor possível, e isso também me motiva, a confiança que as pessoas têm em mim. Boa, Bel. E assim, indo um pouquinho ali para a parte técnica, né, de novo, que a gente estava comentando, tem a pergunta aqui do Ian, né, que
Hoje o Nubank tem uma carteira de mais de 100 milhões de clientes, mais de 3 microserviços, mas nem sempre foi assim, né? Ele queria entender um pouquinho quais foram os pontos mais críticos para que acontecesse essa evolução de uma forma mais fluida. Do número de clientes, eu não sei se ficou muito clara a pergunta para Acho que mim. foi mais no sentido de como que foi essa transição, né, do começo até chegar a 100 milhões de clientes e ter a arquitetura de uma forma fluida, sem deixar a peteca cair. Boa, entendi. É, Nossa, é difícil, estou pensando aqui como que a gente evoluiu. Mas eu acho que uma das coisas que a gente sempre pensou, não vou dizer que a gente lá no início imaginava que teria 100 milhões de clientes, né? Mas a gente sempre pensou que a gente tinha que dar a melhor experiência para os clientes que a gente tinha. Então a gente sempre tentou fazer os serviços que fossem mais rápido possível, que tivessem tempo de resposta baixo, e à medida que a gente via algum gargalo, a gente foi entendendo e replicando isso. Então, por exemplo, a gente serviços que têm bastante escrita no banco de dados. Então a gente já tem um padrão de entender, pô, talvez a gente não tentar paralelizar ao máximo essas escritas com comunicação assíncrona, por exemplo. Então a gente adota essa prática desde o início. Eu acho que ter esses padrões, entender esses padrões e tentar replicar, acho que é uma coisa que é bem legal aqui no Nubank, que a gente tem uma homogeneidade entre as nossas soluções. Então, dado um problema, dado um aprendizado, a gente consegue replicar isso de forma muito fácil, porque a gente tem uma stack que é super comum. Então, todos os times usam Clojure, todos os times trabalham com microserviços, com comunicação assíncrona. Então, a gente tem vários padrões aqui que eu acho que facilitam muito e facilitaram esse crescimento. A gente tem um crescimento mais saudável, mesmo tendo, tipo, tendo que crescer, tendo que criar mais times, tendo que ter mais produtos e tudo mais, mas essa padronização acho que ajudou muito a gente a conseguir fazer essa evolução de forma mais homogênea em todos os times, né? Legal. E ao longo dos anos, rolou algum big refactor, assim, um serviço muito crítico? E se rolou, qual que foi o motivo e qual foi a experiência aí de fazer essa grande refatoração aí em serviços críticos? Nossa, vários, rolou vários rola até hoje, com certeza vai rolar ainda. Acho que a gente continua em constante evolução. Acho que um dos serviços que eu citei, até citei aqui, né, o serviço que, é, que foi bem. Na verdade, ele passou por várias etapas. A gente tinha um serviço que chamava Accounts, que ele tinha tudo. Ele tinha toda a parte de cartão de crédito, tinha a parte da account de crédito mesmo, e aí a gente dividiu ele em dois. Aí criou o serviço de accounts e criou o serviço de credit card accounts. E aí a gente veio o cartão de débito. Aí desse serviço a gente teve que era super crítico, porque toda operação de crédito rodava em cima dele. A gente teve que quebrar esse serviço em outro serviço que extraísse só a parte de cartão e ficasse só a conta de crédito nesse serviço. E aí a gente teve que fazer isso enquanto a gente já tinha clientes, a gente tinha novos clientes entrando. Então, acho que esse é um serviço que foi evoluindo e que acho que a gente ainda vai quebrar esse serviço que a gente criou em outros serviços e vamos continuar nessa migração aí, porque cada vez mais a gente vai aprendendo mesmo, tipo, como que a gente faz essas divisões melhores, como que a gente tem esses escopos melhor divididos e melhor definidos em serviços diferentes. Muito bom. Bel, a gente já está encerrando aqui, mas tem uma pergunta super legal aqui do William, que ele quer saber sobre sua carreira. Você já tem ideia do próximo passo que você quer dar? Ou se você tem vontade de participar de algum time específico do Nu, quais são os seus planos para o futuro? Nossa, essa é boa. Essa eu tô na fase de pensar justamente isso. Eu acho que ainda tem bastante desafio aqui dentro de Nocel, que eu acho que faz sentido eu tá ainda próxima do time, mas também um pouco do que eu falei, né? Tipo, eu busco também dar oportunidades para as pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Então, eu quero muito que, assim como eu cresci, que outras pessoas que estejam próximas de mim, que elas cresçam também. E eu entendo que eu estando aqui, né, eu ocupo bastante espaço e acabo tirando o espaço de outras pessoas crescerem, então eu quero ver outras pessoas ocupando o espaço que eu ocupo hoje.
mas confesso que ainda não decidi para onde que eu vou. Acho que tem vários desafios aqui dentro do Nubank, vários desafios super legais, super conectados com que eu mais gosto de fazer, que eu acho que eu sou boa, eu acho que eu sou muito boa nessa conexão entre negócio, produto e a parte técnica. Acho que vou continuar indo por essa linha, acho que eu prefiro ir por essa linha do que talvez tentar ir para uma linha de mais profundidade ali no assunto técnico. E aqui a gente tem diversos desafios, seja no que a gente já tem hoje e seja em coisas novas aí que a gente vai lançar também. Então, ainda estou na fase de entender o que tá acontecendo, quais são essas oportunidades e qual que é o momento que, para mim, vai fazer mais sentido, para o time que eu estou hoje vai fazer mais sentido também. Mas não sei a resposta, mas estou nessa fase de pensar aí. Muito bom, Bel. E já indo aqui para nossa última pergunta, mas antes eu só queria avisar o pessoal, tem uma galera perguntando aqui sobre as vagas, sobre os pré-requisitos. A Carol tá ali com o QR Code, onde tem as vagas do Nu, vocês podem dar uma olhadinha lá. E também a gente tem lá o blog do Nu, que tem bastante artigos falando sobre nossa arquitetura, sobre a parte mais técnica também, que vocês podem dar uma olhada lá. E aí, a Catarina, ela comentou aqui, se você fez algum curso de economia ou do mercado financeiro, como que você aprendeu ali como que os bancos funcionam, ou se foi na marra mesmo no dia a dia que você aprendeu. Acho que essa pergunta é legal para quem também quer entrar aqui no Nubank. Nossa, excelente. Eu aprendi na marra mesmo. Quando eu entrei no Nubank, eu não tinha nem cartão de crédito. Na verdade, eu tinha, mas era dependente do meu pai e tudo mais. Tinha, tipo, já estava no processo, né, para ter o cartão do Nubank e tudo mais, mas era uma coisa muito nova para mim, muito nova mesmo. E fui aprendendo, tipo, tanto no time que eu tava, entendendo ali o processo daquele time, como também de outros times, como que as coisas se correlacionavam e conversando principalmente no início do Nubank, né, como eu falei, a gente não tinha tanta documentação, então era conhecimento mais passado de pessoa para pessoa mesmo. Então, sempre busquei estar muito próximo das pessoas, conversar, entender e tentar absorver o máximo possível de outras pessoas e viver mesmo, tipo, usar o produto, ter dúvidas, perguntar e tentar aprender ali na prática mesmo como que as coisas funcionam. Show, Bel, muito bom. Gente, já estamos chegando aqui no encerramento do nosso Meetup. Queríamos movimentar um pouquinho mais aí o chat sobre o que vocês acharam do Meetup, se vocês curtiram. Fiquem atentos aí nas redes para vocês ficarem sabendo dos próximos também que vão rolar. Queria agradecer mais uma vez a Bel por ter topado conversar aqui com a gente, dar tantos conselhos bons e comentar um pouco sobre sua carreira, sobre os desafios que você teve no Nu. Eu aprendi muito aqui, tenho certeza que a galera que está aí também aprendeu bastante. E queria te agradecer mais uma vez, Bel, por aceitar topar estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente, agradeço pelo convite, agradeço por todo mundo que está participando aqui. Para mim, tipo, é sempre uma honra poder falar um pouco do que eu acredito, do que eu aprendi, do que o Nubank me proporcionou. Então, obrigado a todo mundo por estar aqui, por estar participando, por ter mandado perguntas. Espero ter respondido, não vou dizer que bem, mas que eu tenha ajudado de alguma forma vocês. E é isso, fiquem à vontade também para me adicionar no LinkedIn, mandar outras perguntas também, continuar essa conexão. Boa, Bel, com certeza você ajudou demais e é uma inspiração aí para todas nós, engenheiras e engenheiros que queremos seguir aí uma carreira mais técnica, uma carreira de gestão, enfim. Muito obrigada mesmo.